E exatamente, a Bolsa ontem ela fechou praticamente no 0 a 0, ainda as voltas, né, com risco fiscal. O governo confirma então, né, os R$ 400 do auxílio, mas ainda não disse de onde vem o dinheiro, né? A gente chegou a transmitir ao vivo no BMC Market isso. E o mercado segue com o pé atrás, né, com essas manobras. Como é que você vê, ou como você viu, né, as oscilações de ontem? Vamos mesmo ver o desrespeito ao teto de gastos? Acho que essa é a grande pergunta que precisa ser respondida no momento, né? Porque se tu pegar a fotografia atual, né, para poder fazer esse movimento, tem que se superar o teto de gasto. Bom, o mercado enxerga isso. Ao mesmo tempo, ontem de manhã, o presidente Jair Bolsonaro falou que não iria romper o teto dos gastos. No final do dia, o ministro da Economia fala que para poder fazer o que está se falando, vai ter que se romper o teto de gasto. Então, tu para pensar, imagina a cabeça do investidor, né, que está se posicionando no mercado, olhando para uma bolsa que, querendo ou não, se tem uma narrativa que os ativos eles estão descontados, né, que tem aí um belo de um upside pela frente. Tu está num nível de preço, quando tu olha para o Ibovespa, onde precisava se manter, né, um nível, de certa forma, tenso, que era os 112.200 pontos, que nós já estávamos trabalhando no dia de ontem, abaixo dos 112.200 pontos. Então, existia uma tensão. Então, ao mesmo tempo que os investidores estavam tomando posição naquele patamar de preço, sabia-se que no final do dia iria se ter, né, um pronunciamento do Guedes, né? Ministro da Economia, Paulo Guedes. Bom, quando tu pensa dessa maneira, imagina o mercado todo se posicionando, né, nesse nível de preço, enxergando que existe uma janela de oportunidade, mas caso as coisas não se concretizem, vai acionar stop e o mercado vai correr muito forte para baixo. Exatamente o que aconteceu. Tá? Acho que a notícia do final do dia trouxe aí um tom negativo para o mercado, muita gente buscou proteção, muitos investidores saíram e não é à toa que nós estamos vendo aí a abertura dos mercados nos patamares que se está agora e, né, já se tinha aí uma expectativa de que iria se abrir mais negativo o nosso mercado, uma vez que quando se acompanhava o EWZ, que estava sendo negociado na Bolsa Americana, já se via aí um tom bem negativo para o início dessa manhã. O Google, o Felipe falou ontem no marketing que fez em forma de piada, mas acaba sendo bem verdade, né? Você tem o teto e agora vai ter o puxadinho, né? Muito boa. Mas vamos que vamos, né? E o que você está projetando para hoje? Vamos seguir o mau humor dos mercados internacionais? Vamos lá, vamos olhar o que eu estou olhando para hoje, para o Ibovespa e para o índice futuro. Começando aqui pelo Ibovespa, né, eu gosto de relembrar que nós tivemos um ano de correção e seria muito importante, né, que nós conseguíssemos nos manter acima desses 112.200 pontos. Eu acho que esse era o grande desafio ainda de curto prazo. Tá? Eu acho que a esperança é a última que morre. Apesar de nós já estarmos trabalhando aqui num tom bem negativo, eu vou mostrar para vocês, a gente acabou que o mercado hoje abriu naquele pior cenário que eu tinha traçado no dia de ontem, no nosso pre-market, Daniel. Mas ainda estou aqui acompanhando, né, e torcendo que a gente possa se manter acima dos 112.200 pontos. Nós já estamos, né, desde 2016 na maior correção em tempo, tá? E segunda maior em preço. Nós só perdemos em preço para a correção que se teve no ano passado, né, em função de todo aquele movimento no início do ano em função do Covid-19. Tá? Então, em preço, nós estamos na segunda maior correção desde 2016, em tempo, a maior correção desde 2016. São duas informações bem importantes. Tá? Estamos perdendo aqui a chance de entrar num movimento de alta mais intenso. Tá? Queria muito que o mercado tivesse diminuído a volatilidade acima desses 112.200 pontos. Não conseguiu diminuir a volatilidade, pelo contrário, volta a aumentar a volatilidade. Nós vínhamos aqui num processo de redução, volta a aumentar nesses últimos dois pregões. Tá? Então volta a aumentar a volatilidade, então ainda se está num ambiente de incerteza. Quando eu olho aqui para o nosso índice futuro, ontem eu tinha marcado para vocês, tá? A gente tinha conversado, e a minha projeção que eu tinha aqui para o índice futuro, para ontem, né, era que se nós entrássemos num ambiente muito negativo, nós teríamos a chance de voltar aqui para os 108.500 pontos. Tá? Acho que o mercado estava brigando, tentando se manter aqui acima dos 111.500 pontos, não conseguiu, tá? E aí no final do dia acelerou toda essa movimentação e aí tudo
me indicava que a gente poderia ter esse movimento de ajuste rápido até os 108.500 pontos. Para mim, se nós viermos a fazer novas mínimas em relação à mínima de hoje, que já se fez aqui na abertura, o espaço é para ir para 105.500, ou seja, vai se acionar mais stop, o movimento tende a se intensificar, o tom não é positivo, tá? Acho que toda essa movimentação de rompimento de teto dos gastos se mostra, né? Mais gastos, mais dívidas, mais juros, mais inflação. Então, um movimento que já estava acontecendo, né, de troca de posição de renda variável para renda fixa, tende a se intensificar. Aqueles investidores, principalmente de fundos multimercados, que estavam esperando o mercado ter um certo repique, ter um certo respiro para poder fazer esse movimento, imaginando que as coisas poderiam se acalmar no curto prazo, né? Acaba que, como não se está se acalmando, se sentem também estimulados a zerarem suas posições. Isso faz fluxo, isso gera movimento, gera, né, intensidade, e aí eu acredito que o mercado possa ir buscar os 105.570, tá? Havendo algo positivo agora no curto prazo, tá? Não está muito bem definido para onde nós poderíamos ver o mercado voltar a subir, tá? Enquanto estivermos abaixo dos 112.200, eu continuo pessimista, tá? Preciso ver o mercado voltar acima dos 112.200. Mas mesmo olhando, né, de uma maneira um pouco mais afastada, eu vejo que para voltar acima desses 112.200 pontos, precisamos ter algo positivo, principalmente vindo de Brasília, porque todo o negativismo está vindo de Brasília e está muito aceso essa informação na cabeça dos investidores. Então, precisa vir, né, vamos assim dizer, um antídoto para esse problema agora no curto prazo, se nós quisermos ver a Bolsa melhorando. Pois é, Guga, e como se não bastassem também os problemas fiscais, né? Ontem também tivemos a ameaça de greve de caminhoneiros, né, aqui na região sudeste. A gente até já deu aqui no início do pre-market, e isso poderia impactar a distribuição de combustíveis. A Vibra já disse que monitora e garante o abastecimento. Agora, qual que é a sua opinião sobre isso e os reflexos para as empresas? Bom, na minha opinião, se nós olharmos para o passado, né, os movimentos passados que nós tivemos de greve dos caminhoneiros, né, o movimento e a resposta da Bolsa ela foi muito negativa. Claro que a gente estava num contexto um pouco diferente. Tá? Eu acho que a gente estava em outro momento, outro time, com outras janelas de expectativas. O mercado estava com uma expectativa muito forte de um segundo semestre forte aqui dentro do Brasil. Se fala isso desde a metade do ano passado. Não podemos nos esquecer, né, dessa narrativa, porque são essas narrativas que fazem com que os investidores tomem posição. Então, o fluxo, né, ele veio com uma determinada expectativa. Essa expectativa não se concretizando em um cenário diferente faz com que a Bolsa, né, ela acabe se movimentando mais forte. Ok, havendo correção, lá na frente vai ter um outro cenário, um outro contexto, isso vai ser uma janela de oportunidade? Sim, mas também a gente tem que entender que essa mudança de curto prazo, ela demora um pouquinho para se equalizar num determinado nível de preço. Tá? Uma greve de pô, nesse ambiente, nesse cenário, nesse contexto, seria algo que iria estimular ainda mais a correção do mercado. Tá? E aí é mais ou menos assim, imagina uma pessoa descendo ladeira abaixo, e aí tu vem e tu empurra ela, né? Ela já vem num movimento, já vem numa certa velocidade, numa determinada direção, um empurrão só vai potencializar, né? Só vai ganhar velocidade. Então a gente tem que entender isso. Uma notícia ruim agora, nesse momento, só intensifica o processo de correção.